O estudo de hoje eu estou chamando Arcano 7 e os 13 âmbitos do experimento humano nesse esquema de evolução planetária. Antes de darmos uma analisada aqui nesse esquema maior, eu vou começar com um esquema menor, porque ele vai dar umas referências geométricas, né, para nós vermos aqui as oposições, né, no cubo do esquema maior. Eu estou chamando aqui de experimento humano, porque do ponto de vista, né, ocultista, o ser humano, né, não é assim uma entidade, né, monolítica, fixa, né, é um coletivo, né, de diversas hierarquias que nós vamos dar uma analisada aqui. Então nós temos a forma humana e tem uma síntese, né, do ser humano, evidentemente, como arquétipo do homem celestial, como Adam Kadmon, né, que é o próprio criador de todos os mundos e todas as realidades, se projetando no microcosmos como ser humano, como encarnação do verbo inteligente ou da própria natureza, né? Agora, é importante nós conhecermos, né, as diversas hierarquias, né, que compõem essa estrutura, esse processo, esse experimento, que tem a finalidade, né, de transformar, né, as experiências vividas, né, em estado de consciência ou novos níveis de ser que equivalem ao entrelaçamento das hierarquias que estão em manifestação durante esse período de manifestação ou Manvantara. Então, aqui nesse esquema menor aqui, tem três ovoides, né, principais. Tem essa vermelha aqui que representa o elemento sal na alquimia, representa a personalidade encarnada. Depois tem esse ovoide aqui na cor azul de rajas ou de atividade, o enxofre da alquimia, que representa a alma solar, e aqui o vermelho, a alma lunar. E finalmente aqui o amarelo subjazendo, sintetizando e transcendendo esses dois focos, né, de atividade. Nós temos o aspecto, né, divino monádico, né, o universal que se manifesta nisso. Então nós temos uma tríade aqui fundamental, com este eixo central representando a unidade, né, do logos ou trino manifesto, com esses três polos principais. Então nós temos aqui um primeiro aspecto, representa aqui o monádico, que está como número 12. Um segundo aspecto representa o trino eu solar, que está focalizado aqui no número 8, aqui, no lótus da alma, que nós vamos ver aqui com mais detalhes nesse esquema aqui com a figura humana. E essa parte inferior que eu quis aqui focar para nós percebermos essa polaridade. Aqui no número 7, aqui, nós temos aqui a unidade mental, que é síntese da pessoa integrada, que eu vou depois mostrar aqui no cubo. Do lado direito dessa figura, com essas três barras, nós estamos representando as hierarquias de raio, ou os aspectos, né, ativos, e aqui do lado esquerdo da figura é o aspecto substancial, ou feminino, ou contrativo. Então nós temos aqui dentro da forma humana, né, com uma personalidade lunar evoluindo, nós já temos, né, com essas polaridades, né, uma hierarquia, né, intrínseca, e aqui nós temos um dos mistérios, né, simbólicos que no ocultismo e esoterismo é chamado do mistério do mal. Então, essas hierarquias, né, elementais que estão aqui no arco esquerdo ou inferior, elas representam, né, as hierarquias cujo objetivo é negar a luz ou expansão, com a finalidade de cristalizar e servir como uma base de evolução. E as hierarquias de raio aqui, pelo contrário, o objetivo delas é a expansão, a partir da experiência com atrito. Então nós temos aqui o terceiro fogo cósmico, né, que é o fogo fricativo ou por atrito, entre essas polaridades, né, e nos pitagóricos já se colocava que o número 2, né, o segundo nível, né, da Tetratis, é a questão do mal. Então o mal aqui nesse sentido, né, é uma polaridade ainda, né, não equilibrada ou sintetizada. Então nós vemos aqui na personalidade, não existe nenhum centro aqui de um equilíbrio, né, efetivamente consolidado, apenas uma polaridade. Então nós temos três aspectos aqui. Então no aspecto físico, nós temos aqui a substância elemental etérica, aqui nós temos a substância elemental astral e a substância elemental mental. Então, com relação à substância elemental etérica, nós temos aqui em oposição o veículo etérico, né, como hierarquia de raio, projetando, né, o corpo físico, né, que é uma ilusão. Eu vou mostrar aqui depois, aqui embaixo, esse aspecto que está em asterisco, que tem toda uma transformação dentro do cubo. Então, em oposição aqui ao veículo, as hierarquias, né, elementais aqui,
astrais, nós temos o veículo astral, ou kama manas, né, do ocultismo, né? E aqui nós temos a mente concreta em oposição aqui à substância elemental mental aqui. Então nós temos aqui uma tendência em cada um desses veículos, uma tendência involutiva, ou mal, entre aspas, ou evolutiva, ou bem, entre aspas. E aqui uma síntese aqui, né, inferior aqui na unidade mental permanente, que está no quarto subplano, no plano mental, que é aquela espirila, com 4 espirilas, né, no quarto subplano, que é um plano, né, de harmonia, e aqui no superior, aqui, que corresponde ao Tiferet da Cabala, nós temos o lótus egóico da alma. No número 9 aqui nós temos aqui o átomo mental permanente, no primeiro subplano, no plano mental. Aqui nós temos o átomo búdico permanente e o átomo átmico, né, permanente aqui no primeiro subplano do plano átmico. E dentro das iniciações esotéricas da hierarquia, as iniciações solares, aqui vai se consolidar, né, no futuro aqui, né, um veículo mental aqui conhecido, né, como Nirmanakaya. Aqui no búdico, o Sambhogakaya, o Dharmakaya, né, o corpo da lei, o corpo de Buda, né, no princípio átmico ou nirvânico. E no monádico aqui, o sintético aqui, né, desse tríplice aspecto aqui, o Svabhavatkaya aqui, que é o monádico, e aqui finalmente aqui o logóico, né? Aqui no primeiro subplano, né, do plano físico-cósmico, né, que eu estou alinhavando aqui do lado, né? Então nós temos aqui embaixo essa tríade aqui, o físico-etérico, que é o plano denso no plano físico-cósmico, corresponde à terceira dimensão. No astral, a quarta dimensão aqui, o estado líquido, do ponto de vista, né, do plano físico-cósmico. O mental, o estado gasoso, com a polaridade aqui do mental concreto aqui nesse nível inferior, a quinta dimensão, e o mental abstrato aqui no nível superior, sintetizando também o lótus, né, egóico, né, e aqui as pétalas, né, externas, lótus egóico, e o átomo mental permanente aqui, né, no primeiro plano mental, né? E aqui depois Nirmanakaya. Então aqui nós temos, né, em sexta densidade aqui o búdico, aqui o sétima densidade o átmico, oitava densidade o monádico, nona densidade logóico, sendo que esses 4 superiores representam os 4 éteres cósmicos e os 3 inferiores aqui representam o estado denso, líquido gasoso, que é o estado físico-etérico do ponto de vista do logos solar e planetário, né? Então é mental, astral e etérico do ponto de vista do microcosmos ou homem, aqui que é essa ovoide de cor vermelha. Então aqui, essas figuras, então nós temos 3 mais 3, 6, mais 1, 7. E com esse que vai se desdobrar aqui, nós vamos ter 2 que são 2 aspectos, dando 8. Então aqui nós temos 8 vértices do cubo. Então, começando aqui com essa unidade aqui, essa unidade mental, que é síntese da pessoa integrada, aqui eu estou representando um corpo humano. Então, esse vértice aqui, né, ele está assim, né, na parte traseira da cabeça, representando, né, o aspecto subconsciente, né, assim, né, é uma síntese, mas ela tem uma dimensão, né, muito subjetiva de projeção. E aqui na polaridade aqui, 1 e 2, aqui, que tem um aspecto, né, da substância elemental, né, físico, nós temos aqui, nessa diagonal do cubo aqui, o veículo físico, nesse vértice aqui, que eu estou chamando de 2B, e aqui nós temos aqui o veículo etérico. E aqui, olha, na outra diagonal aqui, oposta aqui do cubo, olha aqui, nós temos a substância elemental etérica, com aspecto feminino, e o veículo etérico propriamente dito. E aqui existe uma projeção, uma duplicação, que dá esses 7 mais 1, os 8 vértices do cubo, que depois eu vou dar uma analisada. Eu só vou fechar primeiro os 8 vértices para nós vermos aqui essa questão dessa ilusão. Aqui, desse lado aqui, nós temos o veículo astral, que é aquele aspecto, né, ativo, a hierarquia de raio. E aqui nessa diagonal do cubo, aqui nós temos a substância elemental astral. E finalmente aqui nós temos a substância elemental mental, né, nesse vértice do cubo, e aqui na diagonal, aqui o outro vértice aqui dessa mesma diagonal, o veículo mental concreto. Então vamos também observar o seguinte: existem 1, 2, 3 veículos aqui, com o quarto aqui sendo esse quarto ilusório, nós vamos ver porque nós estamos chamando de ilusório, na parte frontal ou consciente, ou seja, uma atividade realmente consciente, solar ou ativa, e na parte de trás da figura humana,
nós temos aqui uns aspectos, né, subconscientes ou receptivos, a substância elemental etérica, na parte de trás a substância elemental mental e a substância elemental astral, coordenada nesse quarto aspecto aqui, que é a síntese da pessoa integrada. Então, numa pessoa comum, vamos falar assim, isso daqui é um vértice que ainda está em processo de formação, porque uma pessoa comum ou ela está polarizada no físico, são as pessoas do fazer, ou ela está polarizada no emocional, que são as pessoas do sentimento, ou polarizada no mental, né, que são os nerds aqui, as pessoas que vivem só na cabeça. Quando esses três aspectos estão harmonizados, sintetizados, essa unidade mental aqui, ela aparece como controle. Do ponto de vista das hierarquias, né, representa a hierarquia de Capricórnio. Agora, com relação aqui ao veículo etérico, né, e o veículo físico como aspecto da ilusão. Então, esse aspecto, né, 2A aqui, nós temos o veículo físico real, que é o substancial, que é o veículo etérico. São os 4 subplanos, né, superiores, né, do plano físico, né, corresponde à parte vital, onde nós temos os códigos, né, de todas as experiências em todas as sequências de encarnações. E o veículo físico, né, que nós conhecemos com o nosso corpo físico, que tem o estado denso, líquido e gasoso, que é o nosso veículo provisório durante a encarnação, ele é considerado um veículo físico ilusório como aparência, porque efetivamente é uma manifestação que só se torna possível em função da inserção, subjacência da vida, ou prana, ou energia ki, ou energia rei, que é o veículo físico real, que é o etérico. Então nós temos aqui essa polaridade, e também, como tem essa posição aqui na unidade mental, né, da síntese da pessoa integrada, essas quatro sombras são conhecidas, né, no esoterismo, né, como o guardião do umbral, né, ou a personalidade, o eu lunar. Então, um livro para nós começarmos, né, nos familiarizar do ponto de vista mais técnico nesse assunto, que eu sugiro ler, é O Glamour, um Problema Mundial, da Alice Bailey. Vocês vão encontrar também essa questão do guardião do umbral naquele livro Zanoni, do Bower Lytton, né, que está escrito, né, numa linguagem simbólica, né, usando conhecimentos Rosa-Cruzes, o que representa esse guardião do umbral. E também eu sugiro dar uma olhada naquele livro Luz no Caminho, né, da Mabel Collins, né, que ali tem preceitos, né, especificamente como essa questão do guardião do umbral, né, que deve ser enfrentado, né, e transcendido, né, mas não descartado, né, transcendido, incluído na consciência superior. Então, continuando aqui, além desses oito vértices, aqui uma outra informação também. No momento que esse veículo físico, esse 8º vértice, ele é reconhecido, né, como tal enquanto ilusão, nós ficamos, né, com 7 vértices, então automaticamente essa estrutura cúbica, que é como se fosse uma prisão, uma tumba da consciência, ela se converte na Merkabah aqui de Mercúrio, né, com 6 mais um vértice. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, um 7º vértice aqui, essa Merkabah de Mercúrio, né, alinhada aqui, né, com o eixo central, com uma capacidade de movimentação, representa o elemento ar também, que tem uma polaridade interessante, né, com relação à liberdade de movimentação, e esse aspecto da cristalização, que acaba também, em função da inércia da pouca consciência, dando mais vazão às pulsões involutivas, que acaba sendo essa questão do mal que prende a consciência, funcionando, né, como aquele aspecto da tumba da consciência crística, né? Essa tríade agora rajásica aqui, ela está representada aqui, olha, na parte dos pés aqui. O Manas abstrato, aqui nos pés, aqui tem um simbolismo de Mercúrio com asas nos pés. Aqui na altura dos joelhos, aqui nós temos, né, Budi, e aqui no centro do coração, aqui nós temos, né, o Atma, né, que é a câmara secreta do coração, também conhecido como Hridaya. E na questão, né, de Budi, né, com intuição, né, e também tem um aspecto aqui do sacrofátio, tem um aspecto aqui dos joelhos, né? Então, quando uma pessoa se coloca, né, de joelhos, tem esse aspecto da humildade, né, se reconhecer também, né, como reconhecer a Terra, né, como a divina mãe aqui propiciadora do veículo físico, a flexibilidade, a adaptação vital, né, às formas existentes, e também o portal para a transmutação. No simbolismo iniciático tem essa questão, né, do candidato à iniciação, né, ficar de joelhos, né, ou até passar numa câmera, né, numa posição assim, né, de 4, até se levantar dentro da câmera interna, onde vai ter o rito de iniciação.
E no nosso corpo nós temos 12 mais 1, 13 articulações, que está ligado às conexões do corpo, né? Que nós temos 3 articulações em cada um dos 4 membros, vezes 4, mais a articulação aqui do pescoço, que depois nós vamos estudar em outro momento que nós fizemos análise mentacional. Então aqui agora no eixo vertical nós temos, né, então Manas, o Buddha e o Atma, aqui, né, nessa Merkabah de Mercúrio. O Lótus egóico aqui, né, um pouquinho acima, né, desse cubo aqui, com 12 mais 12 pétalas. Nós temos aqui o monádico e o logóico aqui no eixo do ser. Aqui tem uma tríade importante aqui também, na questão aqui, né, do logóico no primeiro subplano, no aspecto, né, do pai, como o logóico, representando a hierarquia dos Dhyan Kohans, que estão no plano mental cósmico como Mahat, que representa o logo solar, né, como primeiro aspecto. No aspecto do filho monádico aqui, os Dhyani Budas aqui, que são os logos planetários aqui, no plano astral cósmico, e conectado intimamente com o setenário dos logos planetários. E no aspecto aqui, né, o aspecto, né, de mãe como homem aqui, como a própria humanidade, como verbo vivo encarnado, no físico cósmico como o terceiro logos aqui, né? Então o filho, do ponto de vista cósmico, representa o monádico, né? E aqui nós temos o anjo da presença aqui, fazendo essa tríade de Atma, Buddha e Manas aqui, encompassado no campo do Algoides aqui, né? Eu estou colocando aqui, né, nesse centro aqui. E vamos representar também aqui o seguinte. Então nós temos, né, esses 13 aspectos que eu numerei aqui. Tem um 14º aqui, que é o ponto zero aqui no centro de equilíbrio do corpo, né, o centro Kath, que representa o arcano zero, né, do tolo, e aqui no coração, o centro Oth do coração, e o centro Path, né, o centro, né, mental, são uma nomenclatura utilizada, né, no sufismo. E quando das iniciações solares maiores, cada um aqui desses aspectos aqui, né, do Nirmanakaya, Sambhogakaya, Dharmakaya, nós vamos ter também aqui somando mais 6 vértices, né? Somando 6 com os 13, aqui nós temos os 19 círculos da flor da vida nessa estrutura também. Agora aqui, nessa questão dos 13 âmbitos aqui do experimento, mais uma informação que eu quero colocar também. Da flor da vida, né, com mais um círculo que é feito em volta, né, dos 18 círculos, nós vamos ter 13 sistemas de conhecimento do fruto da vida, né, que está alinhado aqui. Nós temos um módulo de 5 em cada uma dessas linhas aqui, dessas direções, né, e o 5 é o próprio pentagrama, né, então nós temos o homem, né, como divino, né, pensador nos eixos do ser, do viver e do fazer, que estão representados aqui também. Então no eixo vermelho aqui na parte frontal, nós temos o eixo do fazer expansivo, o eixo do fazer contrativo, com acúmulo de memórias aqui na base elemental da substância. Aqui na horizontal nós temos aqui o eixo do viver no aspecto expansivo, eixo do viver no aspecto contrativo, o eixo do ser no aspecto, né, contrativo na parte de baixo, expansivo na parte de cima, aqui como Mercúrio. Então nós temos esses centros aqui também, que eu estou colocando aqui o cubo. Nós temos o aspecto Prithvi, né, o Tattva Prithvi, representando a Terra, o aspecto Isis. Na Merkabah de Mercúrio aqui nós temos Osíris, né, que é o octaedro aqui, o aspecto Budi e Tote também, mensageiro dos deuses. E no eixo vertical aqui nós temos a estrela monádica aqui, o Horus, né, e dá aquela frase de novo, né, no livro da lei, né, do Aleister Crowley: todo homem, toda mulher é uma estrela. Então nós temos esse aspecto do arcano 7 aqui do tarô, que é a carruagem ao Merkabah, que é a base da manifestação. E algumas informações aqui, o tempo está acabando aqui, estou vendo que é rápido. As 6 faces do cubo aqui, se eu somar de 1 a 6, eu tenho os 21. Eu tenho os 21 arcanos mores do tarô. No Tantin, o centro de equilíbrio do corpo humano aqui, nós temos o arcano 0, que é o arcano síntese, porque quando se sai, né, do centro de equilíbrio do corpo, a pessoa fica como se fosse uma beba, né, uma tonta, cambaleando para lá e para cá, feito um tolo, um bobo da corte. Então nós temos 21 mais 0 aqui, os 22 arcanos do tarô. E nós temos 13 centros aqui que nós acabamos de comentar, os 3 aspectos veiculares, mais o central aqui do equilíbrio do umbigo. Nós temos 14 arcanos menores por tarô por naipe, vezes os 4 naipes elementar. Nós temos também os 56 arcanos menores do tarô. E aqui na própria estrela monádica, aqui nós obtemos da mesma forma. 12 eu tenho 5 mais 7, né?
Então, se eu somar de 1 a 12, eu tenho 78 arcanos do tarô, que também representa as 12 hierarquias, né, os 12 estados de consciência do Logos, né, e também nas 12 pétalas centrais do chakra coronal e nas 12 pétalas do cardíaco também. Aqui uma outra informação aqui. Aqui nos 3 sistemas de conhecimento do fruto da vida, aqui também pode ser representado aqui na Synergetics do Buckminster Fuller, né, como 13 esferas, né? Então nós temos uma esfera central, 6 esferas embaixo, 3 em cima, 3 embaixo, aqui que dá a figura do cubo octaedro e representa esses 3 sistemas de conhecimento nessa hierarquia, nessas diversas hierarquias que estão sintetizadas na forma humana como microcosmos, né? Então aqui no Kata, que é o arcano 0, aqui nós temos o Tantin aqui, que é o caldeirão secreto da alquimia taoísta, que é o centro de equilíbrio do corpo físico. Aqui, deixa eu ver aqui entre 12 e 13 tem outro aspecto aqui também culminante aqui da figura do microcosmo. Nós temos o triângulo aqui, retângulo, né? 12 ao quadrado, de catetos 12, 5, com diagonal aqui, hipotenusa, né, de 13. 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado é 13 ao quadrado, né? Então 5 ao quadrado aqui é o módulo de Horus, que eu mostrei lá embaixo aqui nos 3 sistemas de conhecimento. E quando nós multiplicamos 12 por 13, nós temos 156, que representa Babylon, né, como arcano da força, né? Representa também a Sofia liberta, né, no pleroma, né? Que é a própria a Sofia aqui, né, a Chamota aqui, ela está presa aqui no cubo aqui, né, nos processos, né, saturnino, né, presa à roda de encarnações, né, de todos os seus filhos, né, e aqui a Sofia liberta aqui como arcano 12 também, né. Então nós temos, né, os 13 mais 0 também aqui, os 14 pedaços de Osíris. Deixa eu ver. Aqui eu já falei da ilusão, com reconhecimento, flor da vida. E aqui eu coloquei também a fórmula Bereshit B, né, de envolvido o Bet, Resh, o Aleph, Shin, o Yod, o Tav e o Bet, né? O Bet aqui representando a casa, né? Aqui embaixo, a casa como físico etérico aqui, né? Na própria encarnação aqui dessas hierarquias usando a forma humana. E esse ovo dourado aqui, né, na mitologia hindu, representa o ovo dourado de Hiranyagarbha, né? Que é o próprio ovo dourado de Brahma, né? Eu acho que está de bom tamanho.